11h07, a nossa última hora aqui do Manhã Band News, falando sobre o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que tomou posse ontem, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ele deu há pouco uma coletiva de imprensa falando sobre os seus desafios à frente do cargo, Ele que permanece no posto até fevereiro de 2022. Também quem assumiu a vice-presidência foi o ministro Edson Fachin, também do Supremo Tribunal Federal. Então, caberá a eles toda a condução da corte durante as eleições municipais deste ano e também a preparação do pleito para 2022. Então, sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, muito obrigada por nos atender aqui no Manhã Band News. Bom, a gente viu aí a posse de ontem, Ele citou 3 objetivos da sua gestão: uma campanha pelo voto consciente, atrair os jovens para a política e também o empoderamento feminino, Colocou aí esses 3 pilares. Queria que você analisasse essa nova gestão agora, claro que trazendo Luiz Roberto Barroso no seu cargo mais alto. Bom dia, Patrícia. Bom falar com você e com os amigos da Band News. Esses 3 pontos, normalmente quando um presidente novo toma posse, ele estabelece alguns objetivos. E no caso do ministro Barroso, foram esses 3 que você bem ponderou. Eu assisti o discurso ontem, foi a primeira vez que a posse foi feita pela internet, numa sessão virtual, e ele elencou esses 3 objetivos e me parecem que esses 3 objetivos são importantíssimos para qualquer sociedade e para todos nós eleitores, atrair a participação do jovem, a participação feminina. Eu já mencionei aqui que não basta ter 30% de mulheres candidatas, tem que ter pelo menos 30% de mulheres eleitas, ou o ideal seria meio a meio, E com certeza enfrentamento da pandemia e eventualmente como é que as eleições vão ser feitas neste clima. Bom, como as eleições vão ser feitas é um dos grandes desafios do ministro, Luiz Roberto Barroso, justamente que tem aí já falado em vários momentos sobre um possível adiamento da votação, O que você acha que o ministro pode fazer em toda a sua esfera a respeito desse assunto? Ele já trouxe algumas possibilidades do que deve acontecer, o que ele pode fazer à frente aí do tribunal. O ministro Barroso, em outras entrevistas, antes da posse, na posse de ontem, lembrou que o ideal é que não exista nenhum atraso no calendário eleitoral. Esse é o ideal. Mas se houver necessidade por causa da pandemia, e aí o problema, a questão principal é a saúde dos eleitores e a saúde dos cidadãos, então talvez seja recomendável um adiamento da eleição. E ele frisou muito no discurso ontem, adiamento pelo prazo mínimo necessário. Final de novembro, começo de dezembro, e aí no final do discurso ele ainda ponderou uma coisa que é muito importante para a manutenção da democracia, sem prorrogação de mandatos. Adia a eleição para novembro ou para dezembro, mas sem prorrogação de mandatos. Ele, inclusive, usou uma palavra, isso não está sendo cogitado nas nossas conversas. É lógico que ele, enquanto presidente do TSE, tem que conversar com o Congresso, porque quem muda a Constituição é o Congresso Nacional. As datas da eleição, primeiro domingo de outubro e último domingo de outubro, são fixadas na Constituição, então o TSE não pode mudar isso, mas o papel do TSE é sugerir, recomendar, mas quem faz a votação, quem faz a alteração é o Congresso Nacional. E, nesse sentido, o presidente Maia já falou, já deu entrevistas, repetiu alguma coisa que teria sido dito pelo presidente do Senado, Alcolumbre. Então, é quase certo que haverá um adiamento. Mas esse adiamento tem que colocar em conta apenas os interesses da sociedade e dos eleitores, não dos políticos, Patrícia. Como você disse, ele, como o cargo mais alto aí do TSE, pode organizar toda uma proposta de adiamento ali, de acordo com o que ele acha mais provável, encaminha essa proposta para o Congresso e lá essa proposta passa por um julgamento, aliás, por uma votação, até que se de fato se altere, se aprove alguma alternativa, É um processo ainda longo pela frente. A ministra Rosa Weber, ainda presidente do TSE, criou um grupo de trabalho para avaliar os impactos da pandemia nas eleições. Esse grupo já está funcionando, então muitas dessas ideias, dessas sugestões vão partir desse grupo. Agora cabe ao ministro Barroso
seu porta-voz em nome da Justiça Eleitoral lá no Congresso, mas quem dá a palavra final é o Congresso, num projeto de emenda constitucional, chama PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que tem que ser aprovada nas casas do Congresso Nacional, um quórum especial, com 2 votações, então é um processo longo. Mas a gente tem visto que o Congresso tem dado respostas que a sociedade precisa com alguma rapidez. Então, a ideia do ministro Bolsonaro, do presidente Barroso, né, do ministro Barroso, a ideia é que isso seja resolvido até o fim do mês de junho. O mês de junho começa semana passada. Vamos ver se nesses próximos 30 dias a gente já tem essas datas fixadas, porque também não adianta querer mudar em cima da eleição. Tem que mudar antes para que o TSE possa adaptar todo o calendário eleitoral. Bom, você falou aí sobre a ministra Rosa Weber, né? Ela que deixa agora o tribunal, dá espaço ao Luiz Roberto Barroso. Como é que a gente pode analisar a gestão dela, inclusive que teve um grande desafio do combate à desinformação? E aí eu trago um pouco do discurso do Luiz Roberto Barroso ontem, né, em sua posse, dizendo da importância de se trazer ao tribunal a modernidade. Então, quer dizer, os assuntos aí na mesma linha, né? A ministra Rosa Weber foi lembrada por ter enfrentado uma eleição polarizada de 2018, mas o grande enfrentamento e a grande dificuldade foi realmente a questão das fake news. E o TSE teve um papel importante também, criando um grupo de trabalho, fazendo a mesa de discussões as grandes mídias sociais, mídias digitais, os partidos políticos, o Ministério Público, para tentar, de alguma maneira, minimizar os impactos dessas fake news nas eleições. Esse foi o grande enfrentamento, o grande desafio que foi lembrado ontem, né, que a ministra Rosa Weber teve que enfrentar, e agora a gente tem que continuar, porque me parece que a questão das fake news ela não diminui com o tempo, ao contrário, ela aumenta e a gente... Cabe à sociedade, à mídia, e eu sei que a Band News também tem um papel importante nisso, ensinar, orientar os eleitores, os cidadãos a não caírem em fake news, a buscarem a verdade antes de dividir, compartilhar. O ministro Barroso falou isso ontem. Vamos olhar, vamos investigar, vamos buscar saber se é verdade ou não, vamos nos apoiar na mídia profissional, né, antes de compartilhar qualquer coisa, e na dúvida não compartilhar. Então esse foi um desafio da ministra Rosa Weber que ela desempenhou com bastante competência e segue sendo um desafio para o ministro Barroso também. Ok, muito obrigada ao Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, pela entrevista aqui ao vivo ao Manhã Band News sobre a sucessão, né? Então, no cargo mais alto do Tribunal Superior Eleitoral, agora então com o comando do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso.